Bom dia, irmãos, graça e paz. Estou eu aqui novamente mostrando a cara. E novamente pelo mesmo motivo, porque a semana está sendo muito cheia, pela graça de Deus. Está faltando tempo para fazer uma coisa mais organizada, então vamos fazer o que é possível. O propósito é esse, não sei nem se eu vou conseguir editar esse vídeo e enviar a tempo. Eu gravei hoje um trechinho na igreja. Nós estamos promovendo a Escola Bíblica de Férias na nossa igreja presbiteriana de Cabo Frio, primeira igreja presbiteriana de Cabo Frio, e eu me envolvi lá na organização. Quis Deus me permitir essa felicidade de ajudar lá nas pessoas nesse trabalho. Estou até ainda com a camisa aqui da Escola Bíblica de Férias, ó. Mãos à obra, a vida de Neemias, e está sendo realmente fantástico. Senti uma vontade no coração de estar junto com as crianças. É algo que desde a primeira vez que eu visitei a nossa igreja me emociona ver as crianças, a pureza das crianças em oração, e o trabalho do Ministério Infantil, que é bonito de ver. Todo mundo acha bonito, né? Demais, e eu também. E aí essa vontade de me envolver nesse trabalho da Escola Bíblica de Férias foi enorme, ao ponto de que sim, consegui me envolver. Então já estive lá esses últimos dias, quarta, quinta, sexta, e ainda vou estar amanhã e domingo. Pensei que não ia gravar vídeo nenhum. Até pensei em algum momento que de repente ia rolar eu gravar uns vídeos lá na igreja, fazer, sei lá, fazer uma live, alguma coisa assim, mas depois achei que não fazia muito sentido, até porque eu estou o tempo todo eu não digo, mas estou uma grande parte do tempo ocupado, né, fazendo alguma tarefa, ajudando ali em alguma coisa, e a live da igreja já registra lá os momentos da nossa Escola Bíblica de Férias. Mas resolvi gravar um videozinho para pelo menos dar uma palavrinha, dar um bom dia, dizer que vai ter vídeo da Raquel sim. Eu vou dar um jeito de editar o vídeo da Raquel, então eu tenho um áudio da Raquel. Espero conseguir, hoje é sexta, espero conseguir editar ele ainda a tempo. Nesse videozinho que eu gravei lá na porta da igreja, já com as crianças saindo, eu lembrei de repente eu lembrei de agradecer o Robson, meu amigo Robinho, colega de infância, né, que foi a primeira pessoa a ver no vídeo da semana passada, aquela dinâmica que foi espontânea, né? Eu estava lendo um estudo bíblico aqui no computador, naquela intenção de obter alguma informação a mais. E aí eu resolvi, assim, durante a leitura, propor a dinâmica de perguntas e respostas que tinha naquele estudo bíblico. De repente eu vi as perguntas, resolvi lançar as perguntas para ver se alguém respondia, nem que fosse daqui a 10 anos, né? E aí o Robson respondeu e mandou uma fotografia do caderno dele, escrito e tal. Eu ainda insisti, Robson, escreve lá no YouTube mesmo, porque, pô, bacana, vai ficar lá registrado que você respondeu. E ele teve a paciência de fazer o que eu pedi, cara. Obrigado, Robinho. Foi muito legal, cara. Sabe, mas mais impressionante do que ter tido logo alguém que respondesse e respondeu a todas as perguntas, é que a primeira pergunta que ele respondeu eu não esperava. Ao ver a resposta, a pergunta e a resposta, eu fiquei sem ar. Até respondi isso lá no canal, fiquei sem ar porque ele de fato fez uma leitura de algo que é fato. Foi buscar um exemplo em mim mesmo, o que aconteceu na minha vida, né? Eu não tinha pensado naquela resposta. Li aquele choque. Depois li as outras respostas dele, mas me chamou a atenção a terceira resposta dele para o primeiro grupo de perguntas, em que ele falou sobre a eficácia de um testemunho de coisas na primeira pessoa, né? Coisas que aconteceram conosco como forma de proclamar a palavra de Deus. E eu entendi que seria interessante eu contar algumas coisas que aconteceram essa semana. E eu vou direto já ao ponto. Essa semana eu consegui orar em voz alta pela primeira vez. Ou eu achei que tinha conseguido orar em voz alta pela primeira vez. Na verdade, depois eu fui me lembrar que nem foi. Eu já tinha orado em voz alta outras vezes, em situações de luta espiritual assim profunda e severa. E inclusive a minha esposa, eu conversando sobre isso com ela me disse: mas você faz orações no seu canal toda semana, como você não ora em voz alta? Eu falei assim, não, amor, é diferente, né? Uma coisa é eu usar aqui um recurso da informática do computador para pesquisar alguma oração bonita e eu ler, ou ainda uma outra coisa que eu faço constantemente, que é usar um recurso da inteligência artificial e eu colocar as informações, né, e usar a inteligência artificial para me ajudar a compor uma oração que fique adequada para aquele tema. E ok, louvado seja Deus de
de me conceder essa capacidade de ter a ideia de usar esse recurso tão inovador para as coisas de Deus, e aí sai coisas bonitas, né? Mas uma coisa é eu fazer uma leitura de uma oração, outra coisa é eu tirar lá da minha alma uma oração e não me inibir, né? Não me inibir, não me engasgar todo. Mas eu me lembro de alguém que falou assim: nessa hora você até, em vez de pedir perdão, perdoa a Deus e coisas assim desse tipo, né? E isso também aconteceu com a minha esposa. Ela até contou que na reunião de domingo do estudo bíblico da igreja, a primeira que ela foi, aí uma irmã convidou ela a fazer oração, ela quase morreu. Porque ela não estava à vontade para orar em alta voz. Eu já percebi que é mais comum do que a gente imagina. Parece realmente muito, muito constrangedor para mim. O pastor, não me peça ainda, por favor. Mas eu vou contar aqui uma história. Essa semana, ainda por cima, o pastor clicou aí para inscrever no meu canal. Eu falei: meu Deus, e agora? Agora vai ver todas as coisas que eu falo. E essa semana ocorreram várias coisas assim muito interessantes nesse sentido. Como eu disse, eu cheguei em um momento à conclusão que eu nunca tinha orado em voz alta, e aliás eu tenho vindo a pedir a Deus para me capacitar, né, para direcionar, para eu conseguir fazer isso, né, no secreto do meu quarto, ou mesmo lá na igreja, quando eu fecho os olhinhos eu consigo falar com Deus da mesma maneira que eu entreguei minha vida para Ele pouco antes da minha conversão. Um dia eu irei falar, um dia eu irei testemunhar a minha conversão. Já teve gente que sugeriu que eu assim fizesse, mas é algo muito profundo, é algo que ainda tenho que digerir melhor como eu vou dizer isso. Não é segredo nenhum, eu já tenho contado para uma porção de gente. Todas as vezes que eu conto eu choro bastante, mas para contar aqui para a internet é um pouquinho diferente, mas haverá esse dia. Mas hoje ainda assim eu vou seguir ali o conselho do Robson, né? Isso aqui é uma ideia de outro formato diferente, Raquel. Quando eu fiz um formato diferente em que eu falei no carro e ela falou: mas que legal, um formato diferente, não sei o que mais. Aí na semana passada eu fiz essas perguntas e respostas. Que legal, que formato diferente. E agora hoje está aqui outro formato diferente. A Raquel é minha afilhada e madrinha da minha filha e é muito carinho que ela tem, então ela dá o desconto para as besteiras que eu falo. E as besteiras que eu falo, isso é uma maneira depreciativa da minha própria parte, que até me pôs em dúvida essa semana. E é meio sobre isso que eu quero falar, porque eu tinha chegado à conclusão que eu nunca tinha conseguido fazer uma oração em voz alta, e queria fazê-lo, queria alcançar, queria superar essa dificuldade. Tenho vindo a pedir a Deus, e tenho vindo até a assistir vídeos do professor Augusto Nicodemos explicando os elementos de uma oração agradável a Deus e tal. Quando eu estudo parece óbvio, mas quando eu estou na frente das pessoas ainda tem alguma inibição. Mas nessa semana nós tivemos uma irmã da nossa igreja, foi internada no estado de saúde grave, foi pedido muita oração, muito propósito de oração pela vida da nossa irmã. E eu estava gravando o vídeo que eu postei na semana passada, nesse formato diferente, quando eu até respondi no grupo da União Presbiteriana de Homens aqui da nossa igreja, respondi que estava em oração. E na verdade eu não estava, naquele momento não estava, né? Naquele momento que eu respondi, eu estava no YouTube, estava no WhatsApp respondendo aquela mensagem, e naquele momento, particularmente, eu estava com um pensamento em Deus, mas estava gravando um vídeo para vocês, que foi esse vídeo da semana passada. Mas a intenção de que após terminar aquele trabalho, eu viesse a fazer uma oração aqui, pensando em orar no secreto. Mas as coisas decorreram de uma forma que, entre terminar o vídeo, editar, enviar para o YouTube, enviar mensagem para as pessoas, já era tarde demais, eu acabei não fazendo aquilo que eu tinha declarado a intenção de fazer. Dormi tarde e acordei bem cedo no domingo, e esse domingo foi um domingo que foi muito especial para mim. Acordei cedo, espontaneamente, não consegui dormir, simplesmente eu acordei, e acordei em Cristo, como tem acontecido muitas vezes. Isso é muito, muito legal, sabe? Talvez algumas pessoas que me vejam falando isso vão achar super estranho, né? Por ser eu a falar isso, mas isso tem acontecido desde a minha conversão, eu acordar em Cristo, acordar com pensamentos bons, acordar com a minha mente ouvindo hinos que a gente cantou na igreja, e isso me agradar.
Isso é fantástico para mim, é uma bênção. Nesse dia eu assim acordei, e mais, embora tenha dormido tarde, não consegui mais dormir. Saí do quarto para não incomodar minha esposa, que ela ainda ia dormir um bocado. A gente ia para o estudo bíblico 9 horas da manhã, então a gente ia sair de casa umas 8h30. Então não tinha necessidade de eu às 6 horas da manhã, 6h20 da manhã, acordar ela. Vim para a sala, e o que eu resolvo fazer na sala? Olha, eu vou fazer a oração no propósito da saúde da nossa irmã que estava internada. E eu francamente agora estou inibido, não sei se eu estou falando sobre essa situação, mas se tem alguma coisa de errado, tá falando nesse assunto. Mas esse assunto me atingiu de uma forma muito forte, ao ponto de eu, hoje mesmo, nessa semana corrida, eu estar gravando um vídeo, assim como o Robson sugeriu, com um testemunho de algo que eu vivi essa semana, de pensamentos que eu tive, de coisas que aconteceram. E aí nessa manhã eu gravei um áudio fazendo uma oração da minha alma, sem ler, sem ter escrito antes. E ainda assim eu não gravei direto no WhatsApp, eu gravei no gravador do celular, porque aquele medo de errar, de engasgar, de perder o fio da meada, mas saiu uma oração espontânea. E aí eu enviei no grupo, muito feliz, todo orgulhoso que eu tinha conseguido fazer uma oração. Isso aqui, eu cá comigo, né? Pensando que finalmente eu consegui. Não falei para as pessoas que era a primeira vez que eu conseguia fazer uma oração em voz alta, mas eu fiquei feliz por ter conseguido, embora que foi gravada. E depois a minha mulher acordou, tomamos café, fomos para a igreja. E aí reunimos todos, e das primeiras coisas que aconteceu foi uma oração, juntar de 2 em 2 e fazer uma oração pelo mesmo propósito da vida dessa nossa irmã que estava internada num estado de saúde grave. E aí eu juntei a minha esposa que estava do meu lado e até brinquei, falei assim, então, agora você vai orar? E ela falou assim, não, você sabe que eu não consigo orar em voz alta. Eu falei, eu também não. Mas aí eu baixei a minha cabecinha, fechei os olhos e comecei a pensar em orar em pensamento. E aí, um ato de coragem, assim, eu deixei escorregar pela minha boca umas palavras em oração perante a minha esposa, que, por incrível que pareça, é o meu norte. Mas hoje eu até conversei com o reverendo Isaías, estava conversando com ele, e disse que em certo tempo era só ela para me fazer dar qualquer passo que fosse na direção correta. Mas eu digo que ela sempre foi meu norte, tem a ver com isso. Hoje eu entendo que pela graça de Deus eu sou movido para o caminho correto, mas no tempo em que a graça de Deus não tinha me atingido, realmente se não fosse por ela, eu acho que eu estaria bem perdido. Então agradeço a Deus também pelo presente que Ele me deu de encontrar essa mulher, que ainda gosta de mim. Mas enfim, ela também ao mesmo tempo ela é muito crítica, né? Então talvez é a minha maior amiga, minha maior crítica, e ela é dura. Então eu orar em voz alta frente a ela também não foi fácil, mas eu sussurrei bem baixinho, sussurrei e saiu. E aí eu fiquei mais feliz ainda, mais confiante ainda, mais contente, aquela coisa, poxa, que dia, hoje eu consegui orar em voz alta já 2 vezes. E aí separaram-se as turmas dos homens, das mulheres, e as mulheres foram para a sala reservada para o estudo bíblico delas. E nós homens nos agrupamos mais. Eis que nesse momento quem está ao meu lado era o reverendo Filadelfo. Para quem é da igreja saberá, mas esse vídeo ainda atinge pouca gente da nossa igreja, atinge muito mais gente que me conhece aí do âmbito familiar. Então, para vocês saberem quem é, o reverendo Filadelfo é um pastor experiente, já jubilado, um pastor que poderia chamar ele de um ancião, embora que, pastor Filadelfo, me perdoe por chamar de ancião, não sei se soa bem ou se soa mal, né? Não há de soar mal, porque a gente não tá velho, a gente tá ficando idoso. E eu também já tô pré-idoso, né? Isso também faz referência a uma palestra que nós tivemos na igreja abençoada sobre o envelhecimento. Fui buscar aqui o livro do reverendo Pinho Borges, que fez lá uma palestra fantástica sobre o envelhecimento, né? Sobre nos tornarmos idosos e não velhos. Foi muito enriquecedor, foi mesmo enriquecedor. Mas olha, se por acaso algum dia o reverendo Pinho Borges vê isso, essa marca na minha mão aqui, eu tomei um tombo exatamente daquela maneira que o senhor ensinou, que nós devemos ter cuidado. A esposa deixou um puff enorme, o gato dorme em cima, colocou ele no meio do caminho ali, aquele puff fica sempre no canto. Nesse dia, estava no meio do caminho, eu à noite acordei, né, fui lá para ir no banheiro e tomei uma cambalhota, eu e gato, não quebrei nada, mas cortei a mão em vários lugares, enfim, reverendo,
Muito obrigado pelo ensinamento. Vou procurar aplicar, né? Porque já aconteceu aqui. Nesse dia, então, eu estava ao lado do reverendo Filadélfio, no começo do nosso estudo bíblico ali, quando já tinha separado as senhoras dos senhores, e mais uma vez foi feito um propósito de oração em favor da nossa irmã que estava internada, e eu me juntei ao reverendo Filadélfio para fazer uma oração. Ele, na sua experiência, na sua sabedoria, certamente identificou ou ele já havia percebido, né? Eu sou novo na igreja, eu sou novo na fé, e por muito amor que eu esteja, por muito espírito, seja lá como for, ele assumiu imediatamente ali a oração em alta voz. E eu me abracei a ele, foi uma oração muito emocionante, muito bonita. Eu me lembro de ter repetido algumas palavras, né, ao final da oração dele. Eu disse amém junto com ele, mas imediatamente após ele terminar a oração dele, me escorreu pela boca novamente em voz alta, e aí sim, em voz alta, não foi sussurrando como foi com a minha esposa. Eu fiz uma oração, e acho que foi uma oração que eu fiquei confortável com aquela oração que eu consegui fazer pela terceira vez no mesmo dia, perante a um reverendo muito experiente. Ali eu consegui realmente abstrair de mim, da minha inibição, e com a introdução, com a oração que o reverendo Filadélfio fez, aquilo espiritualmente me capacitou de eu conseguir fazer uma oração também pela minha boca, e eu senti fantástico com aquilo. Não só isso, o estudo bíblico também foi muito interessante. Durante o estudo bíblico eu fiz lá uma pergunta, algo que eu entendia já, mas por um minuto eu me confundi com uma questão entre salvação e santificação, e o pastor respondeu, e aquilo deu margem, aquela pergunta que eu fiz deu margem para uma conversação entre os homens ali, e em que eu também tive mais um insight, né, uma iluminação, uma ideia, assim, um pensamento em um momento muito positivo. E eu até expressei esse pensamento perante todos os irmãos que estavam lá. Foi realmente muito interessante. Eu vim para casa depois empolgadíssimo, orgulhoso, feliz que eu consegui orar em voz na saída do culto. Não foi de manhã, acho que foi à noite. Até comentei com a Elan que era a primeira vez que eu consegui orar em voz alta e não sei o que mais. E depois disso que minha mulher chamou a atenção, dizendo: você ora todas as semanas teu canal, e como é que você diz uma coisa dessa? Eu expliquei para ela que é diferente uma coisa da outra, mas de repente também me lembrei que eu já havia orado alto e numa situação muito mais forte do que qualquer inibição carnal que eu possa ter, de confrontação mesmo, de enfrentamento, e não foi só uma vez, foram 2 vezes que eu já havia orado em voz alta em situações muito especiais, muito específicas. Não foi gostosinho não, especial gostosinho não, foi forte, foi duro, mas já tinha feito sim, só não tinha lembrado desse detalhe. Enfim, nós fomos ao culto da noite, era o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano. Então o Ministério Louvor dos Adolescentes estava tocando lá, o Ministério Louvor dos Jovens, foi muito legal, sabe? Os jovens ali iniciando o culto, e o nosso pastor não estava. Foi até curioso ver um jovenzinho, bem jovem, não deve ter talvez uns 16 anos, mas ele lá, nos primeiros momentos lá, conduzindo as coisas, solicitando oração, recepcionando ali os visitantes, tal e qual o pastor costuma fazer. Usou até uma brincadeira lá que o pastor costuma fazer em relação aos visitantes, que pode não ser brincadeira nenhuma, mas enfim, os visitantes que estivessem eventualmente procurando uma igreja para congregar, encontraram. Só faltou o rapaz, eu não sei seu nome, desculpa garoto, mas foi brilhante, tá? E eu tô até surpreso de eu estar aqui sorrindo contando essas coisas, porque naquele dia, até ali tinha sido tudo espetacular. Foi chamado o presbítero José Alfredo para ministrar a palavra. O presbítero José Alfredo disse que foi meio que de surpresa, vamos dizer assim, né? E que os outros presbíteros da igreja estavam em viagem, não estavam presentes. E ele puxou do bolso, vamos dizer assim, né? Isso é uma expressão minha.
puxou do bolso o filho pródigo. Mas o homem é de uma experiência, ou ainda a graça de Deus é tão maravilhosa, tão perfeita, que aquilo me fez sentir o mais miserável dos pregadores na face da terra. Me fez eu sentir vergonha desses vídeos que eu faço, porque realmente foi fantástico. E posteriormente, todas essas coisas que eu tô falando aqui nessa meia hora, já tem meia hora, caramba, que eu fiquei orgulhoso de ter orado em alta voz pela primeira vez, de ter enviado no grupo dos homens, que eu fiquei feliz quando eu consegui orar, sussurrar, né, ali com a minha mulher, que eu fiquei muito feliz, orgulhoso quando eu consegui orar ali com o reverendo Filadélfia, e depois eu me senti miserável mesmo, envergonhado dessas palavras. Depois, à noite, o pastor ainda se inscreveu no meu canal. Eu pensei, meu Deus, nossa, agora que eu tô mesmo mais envergonhado ainda. E pouco depois veio uma notícia no grupo de que a irmã pela qual nós estivemos em oração teria falecido. E aí eu me senti mais miserável ainda. Eu tenho alguma dificuldade em lidar com as coisas da morte, né, da vida e da morte. Tendo que não seja legítimo que eu tenha, ou que eu precise ultrapassar isso, mas eu ainda tenho, eu entendo que ainda tenho, porque eu fiquei desolado. Eu não conhecia a nossa irmã falecida, eu não conhecia, não sei se conheci, mas eu fiquei desolado. Mas eu não fiquei desolado só com isso, eu fiquei desolado de ter me sentido tão feliz durante o dia, me sentido orgulhoso, e comecei a pensar, meu Deus, mas será que isso é vaidade? Será que isso é vaidade que eu senti de conseguir orar? Eu me senti bem mal pensar que pudesse ser isso. Será que tanta vontade, será que esse amor que eu estou sentindo, por um momento eu me senti mal, e aí eu pensei mais um monte de coisas assim, será que o pastor não estava lá por essa razão? Será? E aí eu entendi a responsabilidade do pastor, e isso me apavora, isso me deixa realmente emocionado. Mesmo que não tenha acontecido isso, que eu acho que não foi o caso, mas por um momento eu pensei, será que o pastor já sabia disso, mas não podia estragar o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano, uma igreja com, sei lá, 300 pessoas e visitantes de outros estados? Será, meu pai, que responsabilidade que esse homem tem nas costas? Será que ele está lá consolando uma família que está sofrendo? Será que o presbítero Zé Alfredo, que inclusive teve hospitalizado recentemente, muita oração nós fizemos também, e obrigado, Pai, por ele ter estado lá conosco lá e tenha assumido essa responsabilidade na ausência do pastor, tenha ministrado a palavra de uma maneira que me fez sentir miserável com esses vídeos que eu gravo, sabe? E eu imaginei, mas será que o presbítero Zé Alfredo também já sabia disso? E eu imaginei que dor. Eu julgo que esses pensamentos meus estavam todos equivocados. Posso ter pensado isso, mas foi um equívoco. Provavelmente foi realmente um equívoco. Mas o que interessa propriamente não é se isso aconteceu, mas os pensamentos que isso me despertou. As incertezas que isso me despertou, o medo que me despertou, o receio. Eu me lembro de ter pensado, eu tenho falado tanto eu, isso, eu aquilo, eu isso outro, será que eu estou olhando para o meu umbigo? E eu dormi mal essa noite, não dormi legal, fiquei impressionado, fiquei muito sentido mesmo de ter acontecido isso. Eu não lido bem com perda de vida, é um defeito meu, eu tenho que melhorar isso, é um defeito que eu tenho. E eu acordei cansado, acordei me sentindo mal, com o nariz entupido, passei mal à noite, não senti bem à noite. Quando eu acordei, eu me lembro do primeiro pensamento que eu tive, droga, que eu acordei, murmurei, pela primeira vez depois de ter sido convertido por Deus, eu acordei murmurando pela primeira vez. Reclamei de ter acordado no dia que tinha uma família sofrendo pela partida de uma pessoa que no dia anterior tinha conseguido pela primeira vez orar em voz alta. Então aí eu me senti pior ainda, sabe? Me senti pior ainda naquela manhã, pior do que a noite anterior eu me senti nessa manhã. Porque imediatamente depois eu percebi, meu Deus, eu tive a graça de
acordar para mais um dia. A minha irmã não teve essa oportunidade, a família dela lá sofre pela perda dela. Ela espera que esteja ao lado do pai, né? Que no final das contas a gente tá aqui, todos nós vamos passar por essa experiência, por esse momento, e como às vezes o nosso pastor fala, a gente já pensou como vai ser quando a gente morrer, a gente vai conseguir encontrar Jesus, a gente vai conseguir dar um abraço nele, que cara que a gente vai olhar. Eu ainda tenho dificuldade, e eu dormi mal, acordei mal, e pela primeira vez depois de meses, eu acordei, em vez de acordar ouvindo hinos e orando, eu acordei reclamando. Então o arrependimento veio imediatamente. Eu segui o meu dia triste pela perda da irmã, mas tive que seguir. Tinha um serviço para fazer, tinha que comprar um material eletrônico, fui até uma loja de um amigo, fui a pé. Lá encontrei a mãe dele, que me viu e viu a minha mudança na minha aparência física, né? Tô com quase 50 quilos mais magro do que há poucos meses atrás. E ela perguntou sobre isso, eu comentei, mas inevitavelmente chegou um momento em que eu falei, mas isso foi coisa de Deus, tá? A senhora não acha que isso é mérito meu, não, porque foi Deus que pegou na minha mão. E ela ficou muito curiosa e começou a conversar comigo, e a nossa conversa me salvou o dia. Eu saí de lá sorrindo, fiquei algumas horas conversando com a mãe desse meu amigo, talvez umas 2 horas, não foi pouquinho não. Esclareci muitas coisas para ela. Vejam bem, eu, um neófito, mas um neófito estudioso, um neófito curioso, novo na fé, falar essas palavras caras, não usei essa palavra agora, mas eu novo na fé, falando com a senhora que quase tem idade para ser minha mãe. Talvez não tenha idade para ser minha mãe, mas é uma senhora com mais idade do que eu, né? E que ela é muito curiosa sobre as coisas que eu soube responder a ela. E saí dali com um sorriso, com a certeza de que estava cumprindo a missão evangelizadora, e aquilo salvou meu dia. Depois daquilo, consegui chegar ali à conclusão de que esse conteúdozinho meia boca, né, que eu gravo para vocês, pode parecer meia boca para mim, e talvez isso não seja vaidade, não, talvez seja humildade mesmo, talvez seja humildade em vez de vaidade. Realmente eu fiquei mal de pensar que toda essa vontade, tudo, seja vaidade, principalmente quando eu me envergonhei do conteúdo e tal. Mas depois eu me lembrei da Aline, que deve estar aí ouvindo, que é uma pessoa criada na igreja desde criança, uma pessoa experiente na fé, e dela um dia me mandar uma mensagem chorando, dizendo para mim, e olha que ela não era minha amiguinha, não. O marido dela era meu amiguinho, meu amigo de infância. Ela era a esposa do meu amigo, e ela até acho que não simpatizava assim muito comigo. Com razão, ela não estava errada, não. Entretanto, quis Deus que essa nova pessoa que está aqui, né, que eu nasci de novo, né, que tá soando estranho para quem conhecia aquele velho, esse novo aqui agrada ela a minha nova pessoa em Cristo. E olha como eu entendo, ainda bem que Deus me deu essa oportunidade de merecer a tua amizade, a tua consideração. E aí ela me disse, outro dia desse, chorando, com emoção, que eu não faço ideia de como as palavras que eu tenho gravado têm atingido a alma dela e a vida dela, tem sido transformadoras na vida dela. Então não é tão miserável assim quanto eu penso. E não foi só ela que já me disse isso, já teve mais gente que me disse isso. Então Deus usa aquilo que a gente tem, né? Eu não tenho muito de conhecimento, de experiência, de desenvoltura, mas Deus usa isso para tocar, é certeiro, para tocar no coração de alguém. Então, inclusive, essa coisa de hoje aqui poderá atingir alguém de uma maneira especial. Eu espero que sim. A mim, tudo isso que eu estou contando para vocês foi impactante, foi esclarecedor, foi emocionante, foi conscientizador. Eu percebi uma porção de coisas, eu percebi
a responsabilidade que está envolvida na gente, até eu, a responsabilidade envolvida proclamar a palavra de Deus para os 4 cantos do mundo, cada um a seu nível. Então perceber a responsabilidade das pessoas que estão lá na fé. Eu já tinha percebido a guerra espiritual que existe, como o inimigo às vezes quer nos humilhar, quer nos confundir, sabe? E eu percebi isso até em mim também, com essas dúvidas se seria vaidade, se não seria vaidade. Tenho falado tanto em mim, e então eu só olho para o meu umbigo, Pai, não é possível. E depois eu me permiti acalmar o meu espírito e perceber que é normal, é natural. Eu estou vivendo uma experiência sobrenatural, eu estou vivendo o primeiro amor, eu estou descobrindo um monte de coisa. Deus está me capacitando como eu tenho pedido a Ele, está me usando para agir na vida de uma porção de gente, sabe? Então, e eu estou aqui achando que eu só falo só de mim, eu. E aí o Robson fala para mim que a melhor forma que eu tenho é através do meu testemunho, de eu contar aquilo que está acontecendo na minha vida. A Raquel também já tinha me dito isso algumas vezes. A própria Aline, você tem que gravar o seu testemunho. Não foram só eles. Quando eu conto a minha história para alguém que sabe que eu tenho gravado esses vídeos, um dia você... Aliás, tem pessoas que falam de dar o testemunho na igreja. Não sei nem se isso é usual, se acontece. Não me vejo preparado para isso, tá? Começa já aí, eu não estou preparado para isso não. Em tempo pode ser que sim, no seu tempo, no tempo de Deus. Mas enfim, era esse o testemunho que eu tinha para dar hoje. Não pensava que ia durar tanto tempo, ia ficar tão grande. Por isso que o vídeo vai ter aí um monte de cortezinhos assim. Vou passar um software aqui para cortar os silêncios, as engasgadas e para diminuir esse tempo, é o jeito. E agora falta eu encontrar um trecho da Bíblia, um verso que seja, porque também eu tenho sido muito guloso, né, querendo ler capítulos inteiros. Então eu vou encontrar. Agora eu vou pausar aqui o vídeo, vou parar de gravar e depois de encontrar aqui uma palavra para eu ler, que eu não sei se vai ser assim, olhando assim para vocês no olho. Repararam que eu tô olhando, aliás eu fico olhando pro botão vermelho que tá do lado de cá em vez de olhar pro lado de cá onde tem a câmera. Mas eu tô olhando pro botão vermelho ali do celular para falar com vocês olho no olho, e entendo que eu tenho dificuldade com isso, pela minha natureza. Eu tenho dificuldade com isso. Já tive mais, né, quando eu era criança. Hoje em dia, pela graça de Deus, as coisas já são um pouco mais fáceis para mim. Enfim, eu vou agora aqui pro computador para procurar sobre o que eu estava falando com vocês. Bem, meus queridos, Deus é fantástico, né? Já estava providenciado, afinal. Eu nem sabia, mas já estava providenciado. Eu me lembrei, poxa, eu tinha tirado um print daquelas sugestões do aplicativo da Bíblia Offline, que eu já falei, referenciei em vários vídeos, né, que aquilo é fantástico e me dá um monte de sugestões de leitura, assim, eu leio e aquilo me toca na alma, olha, e dessa vez, inclusive, vai servir como oração e como palavra ao mesmo tempo, até porque eu comecei a falar aí a desorganização da forma como eu fui fazer esse vídeo. Eu comecei a falar e falei e não comecei com uma oração, como é o costume. E tá tudo bem, não tem problema, porque alterar isso agora implicaria eu perder todo esse conteúdo, toda essa sinceridade de alma do que eu falei aí antes, e já tá enorme, né? Então vocês entenderão que tudo isso que eu falei já estava aqui o print no meu celular, e que esse print no meu celular diz respeito ao Salmo 139, que eu vou usar como texto base e só agora no final. Então o formato, meus amigos, não faço a menor ideia se está ruim, se está muito ruim, se está mais ou menos, mas ou se está excelente. Não tem problema, porque é sobre isso mesmo que estava aqui o print prontinho para me fazer passar por essas experiências todas que eu relatei. Então vamos aqui à leitura da palavra de Deus, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto.
De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia escapar eu do teu espírito, Pai? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estarás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, Pai. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo, meu Pai, porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho a plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes mesmo de qualquer dia deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto como os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, Pai. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro para ti todas essas coisas, escritas aqui no Salmo 139, Pai. Amém.